Imagina acordar no meio da madrugada, com a bexiga cheia, levantar da cama para ir ao banheiro, tentar urinar e não sair nada. Você olha para baixo, a bexiga está estufada, a barriga está inchada. Senta no vaso, tenta fazer força para ver se sai, só sai umas gotinhas. Começa a doer, a bexiga acima de uma certa capacidade, ela começa a doer. E aí, num desespero para tentar resolver a situação, você tem que correr para uma emergência e passar uma sonda para aliviar a dor e a obstrução. O nome disso é retenção urinária aguda, e essa é a complicação mais temida da hiperplasia prostática benigna. Começou faz pouco mais de 15 anos atrás, quando, após aqueles exames de rotina, apareceu que o PSA estava começando a aumentar. Significa que a tua próstata está crescendo. Tudo bem. É próprio da idade, pode ser genético. E esse crescimento pode ser benigno, como pode não ser benigno. Deu hiperplasia benigna da próstata. Isso significa que em algum momento vamos ter que fazer algo. Por quê? Porque corremos o risco de, em algum momento, trancar a passagem da urina e, logicamente, isso é um complicador grande. E acabou acontecendo. A hiperplasia benigna, ela ocorre na grande maioria dos homens, tá? É como se fosse cabelo branco. Quanto mais velho, mais cabelo branco, mais ruga e maior a próstata. Então, aos 30 anos de idade, quase nenhum homem tem dificuldade de urinar, porque a próstata não deu tempo de crescer. A cada 10 anos de vida, o percentual de pessoas que tem esse crescimento aumenta. Então, geralmente é depois dos 50 anos que a gente começa a ver o surgimento da diminuição do jato de urina, essa dificuldade de esvaziar totalmente a bexiga. Só que aos 60, 70, 80 anos, a grande maioria dos homens vai ter algum sintoma. E um percentual desses homens vai precisar fazer algum tratamento para desobstruir, senão ele pode evoluir com uma retenção urinária aguda. Eu não imaginava que eu ia ter um problema de próstata aos 50 e 52 anos. Né? E felizmente, no meu caso, é HPB, né? Hiperplasia prostática benigna. Não tem nada de maligno, graças a Deus. Né? A urina que é produzida pelos rins, ela desce por um canal bem fininho e comprido chamado ureter. E ela vai ser armazenada na bexiga. Tá? A bexiga, ela é um músculo esférico e oco que tem a função de ir acumulando a urina produzida, e quando ela está cheia, em torno de 400 ml, ela vai contrair e a urina vai sair pela uretra, que é o canal que segue da bexiga até a ponta do pênis. A próstata ela fica localizada logo embaixo da bexiga, e a primeira porção da uretra passa no meio da próstata. Com a idade, a próstata vai crescendo lentamente, porém não é toda a próstata que cresce. O que cresce é só a porção central, o miolo da próstata. À medida que esse adenoma vai crescendo, ele vai esmagando a uretra e vai ficando cada vez mais difícil de urinar. O jato vai ficando mais fraco, a gente começa a ter que fazer força com o músculo do abdômen para ajudar a comprimir a bexiga para sair toda a urina. Muitas vezes a bexiga ela vai se modificando, ela vai ficando com a musculatura mais forte, mais espessa. ¿Qué pasaba con mi vejiga? Que la vejiga estaba haciendo mucha fuerza y se estaba voltando muy musculosa, afibrosada, y que en el futuro la vejiga no iba a tener elasticidad, iba a ficar pequeña, musculosa, y de todos modos iba en vez de tener 500 mililitros, centímetros cúbicos, a vejiga se vai quedar com 250. Eu levantava, ia para o banheiro e não conseguia urinar. Ou se urinava, urinava muito pouco. Bom, voltava, dormia mais um pouco e aquela sensação de bexiga cheia retornava. E isso vai irritando e você vai tendo problema. E o esforço que você tem que fazer para urinar é muito grande. E esse é um problema que os médicos dizem que agrava o problema da bexiga. Ela começa a descompensar.
Então existe a formação de traves de fibrose, de colágeno, que diminui a distensibilidade, a elasticidade da parede da bexiga. Então a bexiga começa a caber menos urina. E ao mesmo tempo, ela vai perdendo força de contração. Então cada vez a bexiga vai ficando mais fraca, até que chega um ponto que a balança pende para o outro lado. A próstata continua cada vez apertando mais e a bexiga começa a conseguir fazer menos força, até o momento onde tem a retenção urinária aguda. Então a retenção urinária aguda é o estágio final de uma doença que dura muitos anos, décadas. Começa ali a partir dos 30 anos de idade a ter esse crescimento e muitas vezes vai ocorrer essa retenção depois dos 60 anos de idade. E o que mais agravou foi o frio. Quando deu o inverno, que aí a retenção urinária foi muito grande e de chegar de noite 2 a 3 vezes para ir para o banheiro, não conseguia praticamente urinar. Tinha que ficar esperando, acalmar um pouco, relaxar bastante os músculos para conseguir a micção normal. Isso já faz 10 anos atrás. Eu estava num cinema, por exemplo, e nesse cinema eu levantei, terminou o filme, nós estávamos juntos, e aí eu levantei, fui até o toalete, como normalmente acontece, e de repente não saiu nada, não consegui fazer nada. Aquilo me assustou bastante, eu falei, o que está acontecendo comigo? Uma coisa muito nova. E jovem, 45 anos atrás, né? Estava com 45 anos. Después de teniendo 18 años esta doença, me percaté que tomando menos agua a partir de las 6 de la tarde, entonces de noite me levantaba 1 o 2 veces. Si no, si yo tomaba muito más agua, me levantaba 4 o 5 veces. A gente tem vários sinais de que está piorando. E a gente sabe que quanto mais cedo a gente tratar a obstrução, melhor vai ser a condição dessa bexiga para ela continuar esvaziando o resto da vida do paciente. Se você espera trancar a urina para depois fazer o tratamento, a gente consegue desobstruir. Porém, a bomba, que é o músculo da bexiga, ele não vai ter a mesma força, a mesma elasticidade do que quando você trata numa fase inicial, antes de trancar. A minha situação, no sentido de como que é a minha vida durante a hiperplasia, de urinar à noite, de dificuldade de urinar à noite, acordar de noite, isso realmente atrapalha muito a vida da gente, porque a noite, para mim, é um momento que você tem que relaxar, descansar e o seu corpo se refaz. Quando você interrompe isso, obviamente, você não tem uma qualidade de vida boa, o seu dia seguinte não é bom. E isso veio cada vez mais acontecer e começa a ter uma frequência maior. O crescimento benigno da próstata é um crescimento lento, ele leva décadas. Começa aos 30 anos de idade e a cada ano ela vai crescendo um pouquinho. Geralmente o homem vai se acostumando, porque ele não lembra mais como era urinar bem quando ele era jovem. E os sintomas eles vão piorando progressivamente. O jato de urina ele fica mais fraco, a gente não consegue intervalos tão longos entre as micções. Muitas vezes dá uma sensação de urgência, de vontade de ir correndo no banheiro, não consegue segurar 20, 30 minutos até chegar no banheiro. Tem que parar o carro na estrada, por exemplo. Tem que sair no meio do filme do cinema, não consegue segurar até o final. E começar a acordar de madrugada, né? 1, 2, 3 vezes durante a madrugada. Porque cada vez que vai ao banheiro, só esvazia uma parte da urina, sobra, ele deita com a bexiga parcialmente cheia e logo tem que acordar de novo. Eu conhecia todos os banheiros de minha cidade, porque sempre estava procurando por banheiro. O sintoma é você ter que urinar várias vezes no dia, à noite levantar também várias vezes para urinar, e isso nos causa um transtorno muito grande, né? Qual seria o melhor momento para tratar a hiperplasia? Quando os sintomas estão incomodando o paciente. Então o paciente que está acordando de noite para urinar 2, 3 vezes, ele sente que vai no banheiro e não esvazia a bexiga toda, esse paciente está obstruído, ele precisa investigar, porque se caracterizar esse crescimento da próstata, é possível melhorar a qualidade de vida do paciente fazendo a desobstrução.
Durante o sábado, durante o dia, não consegui urinar. E já no início da noite, de novo, voltei ao plantão do plano de saúde. E aí foi colocada a sonda com a bolsa de alívio. Essa sonda, ela é desconfortável e ela aumenta muito o risco de infecção urinária, porque a bactéria ela entra pela sonda até a bexiga e coloniza a bexiga. Uma semana, 10 dias depois, não me lembro exatamente, peguei uma pequena infecção urinária. Fiquei 3 dias no hospital tratando. Conseguiram eles dar a volta, solucionar o problema. E aí foi que, logicamente, precisava ser feito algo. E tudo isso pode ser evitado se a gente fizer uma desobstrução numa fase mais precoce, onde o paciente já está sentindo os sintomas da obstrução, mas ele ainda tem uma bexiga forte, competente. E aí, se eu fizer a desobstrução, essa bexiga ela vai continuar urinando bem para o resto da vida. Por outro lado, se a gente espera a bexiga entrar em falência, ela perder a força de contração, vai chegar um momento onde vai causar retenção urinária, você vai fazer a desobstrução, mas ele vai continuar sintomático, porque a bexiga perdeu elasticidade, ela não tem a mesma força de contração e o paciente não vai ter os mesmos resultados do que se ele trata numa fase mais precoce. Se eu soubesse que existia esse tipo de procedimento, sei lá, 10, 15 anos atrás, e tivesse uma ideia do que significa a retenção urinária que bloqueia e não permite a gente urinar, com certeza teria feito muito tempo antes esse procedimento. E tinha a próstata aumentada e ela vem aumentando com o tempo, ela vem aumentando, vem aumentando. Obviamente você vem tratando isso com medicamentos, né? Esse problema do Renato, ele interferia na nossa vida porque era uma preocupação, tá? Ele, de repente, se esquecesse de tomar o remédio, como chegou até a acontecer, tá? Ele esquecer e no outro dia ele estava ruim porque não conseguia urinar de jeito nenhum. E isso daí era uma preocupação, ou seja, olha, não pode aquela constância no remédio, não pode acabar, não pode esquecer, para que ele não sofra, né? E muitas vezes também que ele tinha que levantar, ir no banheiro, isso incomodava bastante. Por mais que a gente não queira, a gente acaba acordando, né? Você se mexe, se preocupando e vendo durante tantos anos a evolução dessa doença, né? Então, eu fui operado há 70 dias, eu fui operado de uma hérnia. A operação, depois de 2 dias, eu fiquei com sonda e a hora que eu retirei a sonda, eu não consegui urinar espontaneamente. Tive que colocar a sonda novamente e fiquei 30 dias com a sonda. Aí depois disso eu consegui, fui tomando alguns remédios, consegui sair da sonda. Mas mesmo assim eu sabia que já tinha conhecimento que a minha próstata estava bem grande, então eu resolvi operar. Existem várias modalidades de tratamento. A primeira modalidade que geralmente se faz é o tratamento medicamentoso. Porém, o medicamento ele não trata a obstrução, ele alivia o sintoma, né? Então existem 2 classes de medicamentos, onde a gente consegue, com os alfa-bloqueadores, relaxar a musculatura que existe em volta da próstata. Isso diminui um pouquinho a pressão e o paciente sente uma facilidade maior para começar a urinar. Porém, esse tratamento não dá um alívio duradouro. Ele melhora durante 1 ou 2 anos e aí mesmo com o uso de medicamentos, à medida que a próstata continua crescendo, os sintomas eles voltam e o paciente volta a piorar. Você toma medicamento durante tanto tempo e não se dá conta los efectos colaterales hasta que você deixa de tomar o medicamento. Reitero que assim, os remédios eles ajudam, mas eles também trazem um problema que é esse de você ficar às vezes com um pouco de tontura e principalmente quando você é muito ativo, quando você vai fazer,
Você vai fazer uma manutenção em casa, vai fazer alguma coisa que você precisa baixar, levantar rapidamente, aquilo... Às vezes eu parava, precisava encostar na parede um pouquinho e... Opa, deixa eu me restabelecer. Algumas vezes, nos últimos momentos aqui, nos últimos dias, eu estava até, às vezes, acordando, você tem que tomar o remédio logo de manhã e toma à noite. Então eu tomava o remédio de manhã, de repente estava aquele cansaço, você para um pouco e você fala, puxa vida, eu não sou assim. A segunda classe de medicamentos utilizada são remédios que bloqueiam o efeito da testosterona na célula da próstata. Tá? Então a gente tem duas medicações nessa classe, que é a finasterida e a dutasterida. Essa medicação, ela inibe a testosterona, que tem um efeito em todo o corpo, e ela causa, por exemplo, o crescimento da barba no adolescente, a massa muscular, que o homem tem mais do que a mulher, tudo isso é a testosterona, né? A própria calvície, né, que ocorre por causa da testosterona, e a próstata tem muito receptor da testosterona. Então, a gente sabe que se bloquear a testosterona, a próstata ela consegue diminuir um pouco de tamanho, mas com o passar do tempo ela volta a crescer mesmo usando o medicamento. Então esse medicamento também é um medicamento que retarda a evolução da hiperplasia, porém ele não consegue desobstruir e muitas vezes ele é mais um tratamento paliativo. O problema é que ele pode causar efeitos colaterais. Quando você bloqueia a testosterona, você pode perder massa muscular, ter ganho de barriga, de circunferência abdominal. Existe uma associação com o aumento do risco de diabetes, se usar por muitos anos, né? Alguns pacientes referem redução da libido, do desejo sexual, pela baixa do efeito da testosterona no corpo. Fui no médico e ele receitou algumas medicações. Mas antes de tomar as medicações, ou qualquer medicamento, eu costumo dar uma pesquisada, ver quais são os efeitos colaterais. E a medicação para a diminuição de próstata, alívio dos sintomas, ela não cura, são muito grandes. Quando começa a haver esse crescimento progressivo do adenoma da parte central, nem sempre ele cresce somente dentro da cavidade da próstata. Em alguns casos existe uma porção que cresce para dentro da bexiga. Esse crescimento a gente chama de lobo mediano da próstata. Quando a bexiga contrai para esvaziar, a urina, ao invés dela sair pelo buraco, pelo canal, esse lobo mediano ele funciona como uma válvula. Então a bexiga contrai e empurra essa válvula contra a saída, funcionando como uma tampa, uma rolha. Quando o paciente tem o lobo mediano, nenhum medicamento tem efeito satisfatório, porque a obstrução é mecânica, não adianta relaxar a cápsula da próstata, que essa bolota não vai sair da frente. A única maneira dele melhorar é removendo o adenoma e tirando esse lobo mediano da frente através de alguma intervenção cirúrgica. Uma característica desse lobo mediano é que ele tende a causar obstrução mais intensa numa fase mais precoce. Então pacientes às vezes com 50 anos já podem urinar muito mal e às vezes entrar em retenção urinária se ele tem o crescimento do lobo mediano. Tomaba un medicamento para achicar, o sea, disminuir la próstata y otro medicamento que era para descongestionar la uretra, para poder hacer xixi melhor. Hoy tengo 68 años, ya tomé medicamentos por 18 años. Y cuando dejé de tomar, ya ahí me di cuenta que el medicamento tenía tontura, tenía hormigueo en las manos, bajó de vuelta mi líbido, bueno, muchas cosas. Yo dejé de tomar y mi próstata pasó de 50 a 113. Sexualmente yo me sentí mucho mejor. Después el urologista me dijo, vuelta a tomar, y ahí me di cuenta de todos los efectos colaterales que tenía el medicamento. Na internet, pesquisando aqui e ali, tem N produtos naturais que prometem a diminuição da próstata. E um deles é o óleo de semente de abóbora. Passei a usá-lo há uns 3 anos
para ver se resolvia realmente o problema. O uso de um ano e meio desse óleo apresentou alguma redução. A última indicação do radiologista que fez um ultrassom diz que eu deveria procurar porque ela estava muito aumentada, estava aproximadamente com 120 gramas. Quando o paciente está com dificuldade de urinar, está sintomático e não se adaptou à medicação pelos efeitos colaterais ou porque não teve o efeito desejado, é possível melhorar esses sintomas se a gente fizer uma desobstrução. E como é que é feito isso? Tem que retirar toda a porção central da próstata. A próstata é dividida em duas regiões, uma zona periférica e uma porção central. É como se fosse uma fruta, um abacate ou até uma laranja. A zona periférica é a polpa do abacate e a porção central é o caroço do abacate. À medida que ela cresce várias vezes o tamanho normal, ela parece mais uma laranja. A zona periférica ela fica esticada e fininha, como se fosse a casca da laranja. E para desobstruir você tem que tirar todo a polpa da laranja, todo o caroço do abacate e deixar só aquela casquinha ali de fora. Essa retirada do adenoma ela pode ser feita de várias maneiras. Tradicionalmente, isso era feito através de uma cirurgia invasiva, onde a gente fazia um corte, uma cesariana, uma incisão horizontal, abria a bexiga e tirava com o dedo essa parte central. Mas é uma cirurgia que necessita de vários dias de internação, a gente fica vários dias de sonda, de 5 a 7 dias, e tem um risco de sangramento importante, onde um percentual elevado, mais de 10%, pode precisar de transfusão de sangue. E ela não pode ser feita em pacientes tomando anticoagulantes. E deixam muitas sequelas também. Principalmente cirurgia aberta, tu com certeza vai ficar usando fralda geriátrica por muito tempo. Continência urinária é o principal sintoma que esses procedimentos invasivos eles acarretam. Quando foi em 2013, no final de 2012, 2013, eu já não tinha mais condições de urinar, eu já estava com um problema bem agravado, né? E aí em maio de 2013 eu fiz a primeira cirurgia, foi a RTU. A segunda técnica que surgiu é a cirurgia de ressecção transuretral, ou RTU, que é conhecida popularmente como a raspagem da próstata. Essa cirurgia ela foi uma evolução, porque ela não precisa de um corte na barriga, faz pelo canal. Porém, ela tem algumas limitações e que ainda não tornaram ela o tratamento ideal. Y el médico me falou que yo me tenía que operar por la RTU, que ingresan por la próstata y con un sistema de calor eléctrico hacen como un raspado. O sea, agrandan el canal, pero tiene mucho sangrado y tiene una recidiva, o sea que es un procedimiento que el tumor, no sacan todo el tumor, sacan solo un canal y el tumor después volta a crescer. A RTU eu não indico mais para ninguém, tá? Por quê? Não é porque não me fez bem, é porque o procedimento é muito invasivo. Eu fiquei 4 dias hospitalizado com sonda. No primeiro dia eu fiz a cirurgia numa segunda-feira de manhã. Na madrugada seguinte entupiu a sonda. Eu sofri pra caramba as dores de uma obstrução da sonda. Ela é horrível, porque aquilo está descendo o líquido que vai lubrificando e vai limpando a próstata e enche a bexiga, e aquilo te dá uma dor que é horrível. Eu passei por uma madrugada tremendamente, não quero mais nem lembrar daquilo. Tem os médicos da minha cidade, que é Vitória da Conquista, Bahia, queria me fazer a RTU, né, a raspagem, mas por conta da sequela que ela fica, muito tempo a gente fica com a sonda, eu optei em não fazer. A primeira limitação é que você não consegue retirar todo o adenoma com a RTU. Na ponta do aparelho tem uma resistência elétrica. Quando o cirurgião pisa no pedal, ele vai tirando fatias da próstata, como se fosse um fatiador de queijo, e vai desgastando esse adenoma. À medida que você vai desgastando, você vai abrindo a passagem, e aí depois da cirurgia a passagem fica mais larga. Porém, não dá para saber onde termina o adenoma, onde começa a zona periférica. Então o que acontece é que para evitar a perfuração,
o cirurgião ele não pode tirar todo o adenoma, sempre fica um pouquinho para trás. E esse pedaço de adenoma ele cresce lentamente com o passar dos anos e existe uma recidiva num percentual significativo dos casos. Os trabalhos falam em torno de 3% ao ano, ou seja, em 10 anos, 30% dos pacientes vão precisar de uma nova intervenção. E aí em 2021 eu acabei descobrindo que eu estava indo para o mesmo local que eu estava em 2012, né? Com o adenoma crescendo, a obstrução voltando e o perigo rondando, né? O meu problema. Uma das maiores limitações da RTU é o diâmetro do aparelho. O endoscópio ele tem cerca de 9 milímetros de diâmetro. E para passar pela uretra, nem sempre é muito fácil. A uretra ela tem duas regiões que são mais estreitas, que é a ponta do pênis e a região do esfíncter. E na hora de passar nessa região, muitas vezes o aparelho não passa. E é necessário fazer uma dilatação forçada que causa um trauma circunferencial na uretra. Isso pode ocasionar muito desconforto, dor no pós-operatório e a formação de uma cicatriz chamada estenose de uretra, né? Essa cicatriz é como se fosse um calo, ele fica duro e a uretra perde a elasticidade. Então quando o paciente urinar após a cirurgia, a uretra vai distender, mas aquela cicatriz ela não distende. E aí vira um outro ponto de obstrução mais embaixo. Então mesmo abrindo em cima com a RTU, o jato fica fraco 2 a 3 semanas depois da cirurgia. Por quê? Porque formou-se uma cicatriz no canal embaixo, tá? Isso requer um tratamento muitas vezes invasivo, onde você tem que fazer uma cirurgia aberta, abrir o canal, tirar a mucosa da bochecha para colocar no lugar, ficar usando sonda 21 dias até isso cicatrizar, né? O corte é na região do pênis ou do períneo, é uma região delicada, porque é onde a gente senta, então é um tratamento invasivo. Eu comecei a entender que eu ia ter que passar por um novo procedimento. E aquilo me deixava meio que confuso até, né? Eu tratava de pesquisar e tudo, se tinha alguma novidade e tal. Mas enfim, quando foi no início de 2021, eu todo ano faço os exames necessários, eu voltei na médica e ela me disse, acho melhor a gente fazer um novo procedimento. Eu falei, mas de novo? Mas só que dessa vez não mais da maneira que a gente fez da outra vez. Bom, se tem alguma coisa melhor, vamos tentar, né? E aí foi quando ela me indicou o Felipe. Aí achei o vídeo de vocês e achei do Dr. Felipe, de vocês fizeram. E me entusiasmei. Digo, esse procedimento parece interessante. Consultei a doutora Karim de Porto Alegre, que é a urologista, e ela disse que não, pode fazer, a tua próstata está bem aumentada e é necessário fazer. E eu me preparei psicologicamente, porque eu posso te dizer o seguinte, quem enfrentou uma RTU, a RTU foi em 2013, você tem que passar por um procedimento novo. 9 anos depois, para tratar o mesmo problema, por mais que a pessoa tenha equilíbrio emocional, não é fácil você administrar isso, tá? Tem que ter muita segurança e muita cautela para você não entrar em parafuso. Seria importante fazer o tratamento sem passar pelo trauma de uma cirurgia aberta ou sem passar pelo trauma da RTU com esse aparelho grosso. E isso só foi possível com a evolução da tecnologia, o surgimento de um laser pulsátil que passa por uma fibra ótica de 0,5 milímetros. Eu não preciso de um aparelho de 9 milímetros para passar uma fibra tão fina. É possível fazer a cirurgia com aparelhos mais estreitos, mais finos, para entrar pela uretra sem machucar, sem atrito. A tecnologia do laser de Holmium, ela é um laser pulsátil que passa por uma fibra ótica de 0,5 milímetros, que permite a utilização de aparelhos mais finos para fazer a cirurgia. Esse aparelho ele entra pela uretra sem traumatizar e ele vai fazer a enucleação completa do adenoma. Não fica nenhum pedacinho do adenoma para trás. Se eu tiro todo o adenoma, não volta a crescer nunca mais. A segunda vantagem é que a capacidade de coagulação do laser ela é superior ao que a gente conseguia antes com a
RTU. Além de ir descolando, a gente vai coagulando simultaneamente todas as artérias que vão nutrindo o adenoma. E essa coagulação é feita uma única vez na base, no tronco da artéria. Isso permite a gente remover a sonda do paciente em menos de 24 horas. Quando a gente fazia a cirurgia aberta, a sonda ela fica em torno de 5 a 7 dias. Quando a gente fazia a RTU, a sonda fica em torno de 3 a 4 dias. E com essa nova tecnologia do Holep, a gente coagula os vasos de uma maneira tão efetiva que é possível remover a sonda já no primeiro dia de pós-operatório. A gente opera sempre de tarde ou início da noite e tira a sonda no final da manhã. Então, em menos de 24 horas, a imensa maioria, 98% dos pacientes já saem sem sonda. 1 a 2% dos pacientes são pacientes, às vezes, que tomam anticoagulantes, que não seriam candidatos a uma cirurgia aberta ou uma raspagem, mas com o laser a gente consegue operar mesmo sem suspender o anticoagulante. Por que nós optamos aqui por Caxias do Sul, né? Porque o Dr. Felipe ele faz um procedimento com uma técnica diferente. E meu pai ele é testemunha de Jeová, somos testemunhas de Jeová, né? E para nós o que foi muito importante foi saber que muito pouco assim ou nunca, né? O Dr. Felipe disse que nunca fez uma transfusão de sangue. Então isso foi um ponto muito importante para nossa decisão, sabe? A gente sentiu segurança, sabe? Ele respeitou, né, que a questão da religiosa, ele disse que não respeitava, né? Se o paciente não aceita, ele não aceita, né? E pronto. Então foi isso mesmo que aconteceu. Agora tenho uma sonda que vai para lá e me estão poniendo um suero que entra na vejiga e sai. Então vai lavando, vai higienizando la ferida. Sí, agora me sinto normal. Sí. Ele me falou que se ele chega cá, me evalúa e que está tudo bem, me saca a sonda e vou embora ao hotel. No momento que elas foram tirar a sonda, eu percebi que eles trancaram a sonda, que é para te encher a bexiga. E quando eu urinei pela primeira vez, eu falei, isso não é possível que está acontecendo comigo. Né? Porque realmente muda completamente o jato da urina, é outro. Você não faz esforço. Isso para mim foi fantástico, tá? E às 6 da tarde eu estava no bloco, conversando com o anestesista, e ele disse, daqui a pouquinho tu apaga, e de fato apaguei. Aí passou um tempinho a recuperação, que já estava na recuperação, fui pro quarto. No dia seguinte, pouco depois de meio-dia, aparece o Dr. Felipe, me diz, vamos tirar a sonda. Porque a todo isso estava com uma sonda e me estavam administrando, logicamente, líquido para ajudar a limpeza, inclusive, do circuito. Vamos tirar a sonda. Já? Sim. Vamos tirar a sonda e começa a beber água. Por quê? Se tu conseguir urinar 2 vezes, tu vai para casa. Gente, eu acho que devo ter tomado 1,5 litro, 2 litros, talvez em um par de horas. Pela primeira vez, depois de todos esses dias, eu consegui urinar com força, com pressão, e um jato bem volumoso. Não eram 6 horas da tarde e já estava em casa. O pós-operatório foi assim, um processo que me deixou assim, extremamente surpreso, porque eu, apesar de saber de que o procedimento seria, abre aspas, simples, né? Eu achei que eu ia ter mais algum desconforto, alguma coisa assim, mas eu estou super bem. Ontem eu saí do hospital, tive alta ontem. Hoje é uma quinta-feira, eu fiz o procedimento na terça-feira, às 4 horas da tarde mais ou menos, né? Quando era 8 horas eu já estava no quarto, 8 ou 9 horas eu já estava no quarto. Muito rápido, aproximadamente 2 horas é o procedimento, depois você fica um pouquinho se restabelecendo, aí fui para o quarto, já encontrei minha esposa. E eu passei da maca, né, de operação para a cama, normalmente, assim, sem sentir nada, não tinha nenhuma paralisia, não tinha
nenhum efeito do medicamento, nem nada. Eu entrei no hospital anteontem, e na segunda-feira, às 4 horas da tarde, fiz a cirurgia, passei a noite, né? E quando foi 11 horas, quando sai da cirurgia, você sai com a sonda. E essa sonda não incomodou em nada. Aí a gente ficou até outro dia, 11 horas da manhã, tirou a sonda e aí me liberou. Foi 19 horas, quando eu acordei, que eu olhei no relógio, eram 10h15 aproximado. O enfermeiro do lado, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Aí fui para o quarto, acordado, tranquilo, com sonda, com soro, etc. Normal. Quando foi retirada a sonda, 12h30, 2h30 já estava aqui no hotel. Nada de surpresa, não gosto de surpresa. Quando eu comecei a fazer o roll-up, eu tive que visitar centros de roll-up na Europa e eu comecei fazendo com os aparelhos que eles usavam, o mesmo aparelho da RTU. Só que volta e meia voltava um paciente, depois de pouco tempo da cirurgia, com dificuldade de urinar porque o canal fechou. Isso era muito frustrante para o paciente e para mim também como cirurgião. E eu fui buscar alternativas que permitiam fazer essa retirada do adenoma completa sem machucar a uretra. Foi quando eu descobri que existiam aparelhos mais finos que eram olhados só para olhar dentro do útero, eram esteroscópios. E eu fiz contato com um fabricante na Alemanha. O fabricante chama RZ Medicine Technik, de Tuttlingen. O dono da empresa, o Rainer, acabou virando muito meu amigo, ele se interessou pela ideia e desenvolvemos um projeto juntos de desenvolver aparelhos para cirurgia de próstata com diâmetros menores. We are currently developing with our friend Dr. Felipe Figueiredo a very nice and very useful instrument, a morsoscope, which will be used for MILEPS, and also together with a morsolator, which we are going to deliver, which we are going to design for HOLIP surgery. Então, a primeira versão foi esse aparelho de 7 milímetros, tá? Que foi um sucesso, permitia fazer qualquer tamanho de próstata com a mesma qualidade, o mesmo fluxo de soro, porém com menos trauma de uretra. Mas algumas uretras ainda não passam tão fácil com 7 milímetros, principalmente na ponta do pênis. E aí eu descobri que existiam aparelhos mais finos ainda que eram usados na ginecologia. Então houve o desenvolvimento desse aparelho de 6 milímetros, que é o menor que existe no mundo. The major difficulty was actually the time, because at that time all the production facilities, including ours, were not ready in terms of technology, in terms of skill of our production people, and we had to first teach them, and we had to learn first, and the learning curve was unfortunately a little bit too long. But now we are ready with the new technology and with our new with the new scope. Hoje, 80% das minhas cirurgias são realizadas com esse aparelho de 6 milímetros. E hoje, no catálogo do fabricante, eles têm lá, ó, conjunto minimamente invasivo para enucleação de próstata by Dr. Felipe C.A. de Figueiredo. Então, esse trabalho conjunto, esse projeto que foi feito junto com o fabricante alemão, rendeu hoje esse novo equipamento que é usado em diferentes países do mundo, mas que surgiu inicialmente aqui no Brasil com essa colaboração, e eu já venho fazendo nos últimos 5 anos, usando aparelhos mais finos, primeiro o de 7 e agora o de 6. Uma outra evolução que ocorreu nos últimos 2 anos foi o desenvolvimento
do Morsescope. Esse instrumento ele é fundamental para permitir realizar aquela morcelação, que é a retirada do adenoma triturado através daquele tubinho, utilizando os endoscópios mais finos, né? Antes do desenvolvimento desse instrumento, não tinha como tirar a próstata usando o mesmo aparelho fininho. E agora a gente consegue realizar toda a cirurgia com um aparelho fino. Esse aparelho foi desenvolvido junto com um fabricante de Tuttlingen, na Alemanha, e através de um desenho, de um projeto que eu realizei em conjunto com eles. Inclusive eles me homenagearam, colocaram o meu nome, Figueiredo Morsescope. E na última semana eu atingi a marca de 1000 casos operados, onde mais da metade desses casos foram feitos com esses aparelhos fininhos. Depois que eu comecei a usar esse aparelho fininho, eu não tive nenhum caso de estenose de uretra, da formação da cicatriz no canal associada ao trauma dos aparelhos calibrosos. Essa segurança adicional permite a gente oferecer a cirurgia para um paciente antes dele chegar na fase da retenção urinária. O paciente que já está incomodado com o sintoma, não está satisfeito com o resultado do tratamento medicamentoso, ele tem muito mais segurança de vir hoje fazer o tratamento com um aparelho mais fino, onde a gente consegue retirar todo o adenoma, e isso garante também a durabilidade do tratamento. Não é invasivo, né? Você usa um canal da uretra para poder fazer o procedimento. E a gente sai muito rápido, muito rápido do hospital. O que me chamou muito a atenção, falou assim, poxa vida, se eu vou fazer um procedimento que não é invasivo, que eu saia rápido do hospital, isso é fantástico, é o que eu quero. Sí, el médico me falou que la orina no tem mais sangue e que vai sacar la sonda e que me vai dar el alta. Não senti nada, só uma ardênciazinha, porque ele já falou que os primeiros dias tem essa ardência, mas assim a cirurgia sensacional. Recomendo para todo mundo que tiver, porque agora mesmo já estou liberado para viajar, não estou sentindo nada, nenhum desconforto, não tive nenhum trauma, né? Excelente cirurgia. E assim, quando eu voltar para minha terra, já tem os outros colegas meus que é candidato, né? Que provavelmente virão fazer essa cirurgia aqui com o Dr. Felipe. E eu tinha muito receio do pós-cirurgia, né? Que era onde eu tinha realmente pânico, porque eu vivi durante 15, 20 dias uma coisa que eu não desejo a ninguém, pelo fato de estar tendo que sentar de uma forma indevida, não podendo sair de casa e várias coisas, né, por sangramento demais. E dessa vez não, dessa vez eu entrei num dia no hospital, no outro dia, 24 horas depois eu estava saindo. Então só isso por si só te dá uma condição de saber que você fez o certo, né? Ele não tomou nada para dor, Nada. sem dor. Até agora não estou tomando nada para dor. Ando normalmente, obviamente a gente está aqui numa entrevista, mas eu ando normalmente. Aqui nós estamos para subir, onde nós estamos aqui hospedados, tem alguma escada, um lance de escada. Eu subi um lance de escada aqui, 4 lances de escadas, normalmente. Estou me sentindo muito bem e assim, a minha vida mudou basicamente de uma hora para outra, né? Logicamente, não senti nada durante o procedimento, não senti nada durante as primeiras horas da recuperação e talvez é importante, mas mais importante em casa, porque enquanto estava lá também estava sendo medicado, mas em casa absolutamente não tomei absolutamente nada. Ele receitou analgésico, uma série de coisinhas como para sentir dor. Em nenhum momento eu senti absolutamente nada de dor. 15 dias hoje, eu estou super bem, né? Claro que ainda resta algumas coisas que você tem que ir se adaptando. O normal é se recuperar em 45, 60 dias, ainda tem cuidados, claro, os esforços que a gente não pode fazer, mas acho que a etapa pior eu venci, que era pós-cirurgia, 15 dias aí, e com tranquilidade, sem problema.
Mas a minha alegria hoje é saber que eu não tenho mais que voltar para esse procedimento. Eu acredito que estou liberado disso nessa encarnação. Na outra não sei o que vai acontecer, vamos ver o que vai sobrar para isso. Todo esse tabu de vamos fazer a operação da próstata e aí como vai ser depois, tudo isso a gente não tem medo que vai acontecer nada disso, porque ficamos bem tranquilos nessa parte, vai continuar tudo normal. O grande medo dos pacientes que vão fazer cirurgia de próstata é de que eles vão comprometer a parte sexual. É importante entender que para a gente conseguir a ereção, a gente precisa ter a inervação. São nervos que passam colados na parte externa da próstata e vão para o pênis, e eles são um dos responsáveis pela ereção. Quando a gente faz uma cirurgia para câncer de próstata, tem que fazer pela barriga, você tem que tirar a próstata toda. Então sai tanto a parte central, quanto a zona periférica, quanto a cápsula da próstata. Como o nervo passa na cápsula, você tem que tirar o nervo da posição dele, e isso pode comprometer a ereção. A cirurgia da hiperplasia, ela é feita totalmente endoscópica com o Holep. Essa cirurgia ela entra pelo canal e passa longe do nervo. Você tem toda a zona periférica da próstata, separando o lugar que a gente manipula do nervo. Isso se reflete numa recuperação fantástica da parte sexual após a cirurgia. Eu costumo liberar os pacientes para ter relações no 7º dia de pós-operatório, mas vários me contam que lá depois do 3º, 4º dia, a urina já está clarinha, eles foram fazer o teste e funcionaram 100%. Muitos, inclusive, referem uma melhora da libido, do desejo sexual e da ereção, na medida que eles param de tomar os antiandrogênicos, os remédios que bloqueiam a testosterona, porque aí volta a funcionar a testosterona no cérebro, no corpo cavernoso, e o paciente refere uma melhora da parte sexual. Então, este procedimiento que entra y corta por adentro, la próstata no es cortada. O sea que la vida sexual de las personas siguen igual. Entonces, este tipo de operación es una operación benigna. O Holep surgiu em 1998 na Nova Zelândia. O Dr. Peter Gilling foi o primeiro a descrever essa técnica de usar o laser para fazer a enucleação completa do adenoma. Porém, ele utilizava o mesmo aparelho da RTU e ele foi responsável pela propagação da técnica, principalmente na Europa. Nas Américas ele cresceu mais devagar, né? Porque a técnica é difícil, a gente não tem muitos locais para você aprender a fazer. Eu, para aprender, tive que viajar até a fonte, visitando hospitais de grande volume na Europa, fiz grandes amigos para aprender a técnica. Mas aqui na América Latina são poucos centros que oferecem. Hoje, o Hospital Pompeia, aqui em Caxias do Sul, é o maior centro de Holep do Brasil. Eu hoje trabalho somente com Holep, eu só trato próstata aumentada, não faço mais cirurgia de câncer, não faço vasectomia, para ter tempo e disponibilidade para me dedicar ao Holep. O uso de aparelhos mais finos, ele era inédito. E ele seria o mais novo estágio na evolução do Holep. E aí surgiu um novo nome para essa cirurgia, que seria MILEP, Minimally Invasive Laser Enucleation of the Prostate, que é você fazer o Holep usando aparelhos menos traumáticos e usando uma técnica cirúrgica menos traumática, que também foi desenvolvida nesses últimos 7 anos, desde que comecei a fazer o Holep, e culminou numa publicação agora no mês de março de 2022 no Urology Video Journal, onde a gente descreve tanto os aparelhos mais finos quanto a técnica utilizada, que permite uma recuperação mais precoce do paciente, não tem as complicações que a gente ainda via fazendo o Holep com aparelhos mais calibrosos. Hoje eu trabalho exclusivamente com cirurgia de próstata aumentada usando o laser, que é o Holep. Mas eu não uso mais, em nenhum caso, o aparelho original do Peter Gilling, tá? Todos os meus casos eu uso os aparelhos mais finos, que seria o MILEP, Minimally Invasive Laser Enucleation of the Prostate. Hoje eu mudei a minha clínica, a gente se chama Instituto da Próstata Aumentada,
e trabalha exclusivamente com hiperplasia, com cirurgia de Millep. Esse procedimento é bem moderno. As cirurgias são realizadas no Hospital Pompeia, aqui em Caxias do Sul, que hoje é o maior centro de Rolep do Brasil. A gente faz entre 30 e 35 cirurgias de Rolep por mês nos últimos 2 anos. Tá? Quando eu pedi um orgamento na Argentina, eles me falaram que eu tinha que fazer uma entrevista com o médico, que o médico não dava um orgamento assim, não? Acá sí me dieron un orgamento. Pregunté cuánto custa, me dijeron el anestesista cuesta tanto, el hospital cuesta tanto y yo cobro tanto. Y lo puedo hacer en 12 parcelas. 12 parcelas por cartón. Ah, dije, es muy bom. Yo no tenía el dinero para hacer la operación. Acá no me cobraron ninguna tasa de evaluación, ni la consulta. Yo fui recibido por el médico ontem a las 8 de la mañana. Él me mostró, a mí no me cobró só, me cobró la cirurgia. A questão hospitalar, sinceramente, primeiro mundo. Foi muito bem tratado, fiquei numa ala VIP. O pessoal não tem o que dizer nenhuma queixa, nenhuma queixa. A parceria com o Dr. Felipe Figueiredo tem sido muito importante para o hospital. O hospital tem investido muito na resolutividade cirúrgica, no parque tecnológico cirúrgico, em equipamentos e principalmente em hotelaria. E estamos recebendo os pacientes dele do Brasil inteiro e entregando uma excelente qualidade com acolhimento e atendimento a essas famílias e esses pacientes. O Hospital Pompeia, pelo 2º ano consecutivo, configurou no ranking da revista Newsweek, que ranqueia 2.200 hospitais em 27 países no mundo. Nesse ano, ficamos na 25ª posição dos 100 melhores e maiores hospitais do Brasil. Aqui nós ficamos muito satisfeitos com o hospital, sabe? Desde o atendimento, desde a recepção, a internação, o serviço de hotelaria, as enfermeiras. Foi surpreendente, assim, nós fomos muito bem acolhidos, tratados. Fiquei maravilhado. Honestamente, não é igual ao hospital lá de minha terra. Gostaria que todos os hospitais tivessem o tratamento que esse tem, porque foi muito bom. E assim, eu queria destacar de que o local que nós fizemos foi assim impressionante. Nós ficamos assim muito felizes com o hospital. O hospital nos impressionou, nós viemos de São Paulo para cá. São Paulo tem vários hospitais, como eu disse, não é o primeiro procedimento que eu fiz, já é outros, passei por alguns outros hospitais e esse daqui realmente me impressionou. Eu acho que é o único, eu tenho certeza que é o único hospital que nós passamos onde tinha um leito, uma cama do meu lado para que a minha esposa pudesse dormir. Eu tinha uma máquina Nespresso do meu lado para tomar café a hora que eu quisesse, que tinha uma geladeirinha, né? Uma geladeirinha do lado com bebida que eu pudesse tomar à vontade, obviamente suco e água, enfim. Mas assim, todo esse preparo, o procedimento, o cuidado que o hospital teve, o cuidado que a equipe clínica teve com a gente foi assim fantástico. É algo que eu jamais vou esquecer isso. Ele me falou, ele diretamente a mim, ¿no? Faló conmigo por WhatsApp, me pasó el orgamento y me dio su número de teléfono personal para que yo falara con él. Cosa que yo gusté mucho. Me sentí como recibido por un amigo. Bueno, yo llegué acá, él me pidió todos los exámenes que yo tenía. Bueno, me recibió el anestesista, me puso una máscara, fiqué dormido y tardó la operación 1 hora y 45 minutos. El hospital es un hospital muy bom, tiene todas las comodidades, la gente es muy boa. Eu gostei muito do hospital, do médico, de toda a gente. Uma outra evolução grande foi a aquisição de um novo laser que chegou também agora no início de 2022, que é um laser mais potente de um fabricante italiano, a Quanta System. E esse laser vai permitir a gente fazer a cirurgia com frequências de pulso mais altas e acelera a cirurgia em 20%. Felipe was buying
our first volume some years ago, and it was actually the first probably in Brazil, but now he has upgraded to the most powerful, to the more powerful version, 100 watt. And with this laser, really the efficiency on prostate enucleation is increased significantly. And we are very happy with the partnership we have with him, because we bring a lot of surgeons to Pompeii Hospital. Motivos que me levou a investir numa segunda máquina, além da evolução tecnológica, é saber que se der qualquer problema, eu tenho um outro laser em stand-by que permite completar qualquer cirurgia que tenha naquele dia, né? E isso traz uma segurança de eu falar para o paciente que eu vou fazer isso e vai terminar isso independente, porque todos os equipamentos necessários para a realização do roll-up eu tenho em dobro. Eu tenho 2 lasers, 2 morceladores, tenho 3 conjuntos completos de aparelhos mais finos que permitem a gente fazer mais de uma cirurgia por dia. E para mim vale muito mais a pena vir para Caxias, fazer o procedimento, operar com o doutor, do que ficar lá em São Paulo, em algum hospital, que são hospitais de referência, que cobram muito mais caro do que a passagem e o próprio hospital que eu estive aqui, né? Eu operei, eu tenho a parte de convênio, então o hospital ele foi feito pelo convênio, e a parte da equipe clínica, da equipe médica, eu paguei a equipe. O desenvolvimento dessa técnica e da possibilidade de usar aparelhos mais finos desencadeou grande interesse na comunidade urológica internacional. Eu tenho vários amigos de fora do Brasil que me convidaram para apresentar essa técnica, fazer cirurgia demonstrativa ou dar aula em alguns congressos. Na Itália, eu já fui vários anos consecutivos, desde 2017, no mês de novembro, tem um grande congresso de endurologia lá, que é bem específico de cirurgias endoscópicas, e todo ano eu costumo apresentar algumas aulas, mostrar vídeos de cirurgia, e nos últimos 2 anos eu apresentei sobre o MILEP, o roll-up com aparelhos mais finos. Com a aquisição desse laser de 100, que foi o primeiro laser de 100 watts da Quanta do Brasil, eles me solicitaram que eu virasse um centro de treinamento de usuários de laser da Quanta da América Latina, né? E isso permitiu que eles mandassem os médicos que adquiriram esse mesmo laser no Equador, no Chile, em outros países, para passar aqui e fazer uma imersão em roll-up. Eu tenho 2 médicos convidados que vieram de Quito, no Equador, que compraram o laser, esse mesmo laser há pouco tempo, mas que não estavam ainda familiarizados com os detalhes técnicos e vieram fazer essa imersão junto comigo aqui no Hospital Pompeii, com a minha equipe. Para nosotros es muy grato estar acá, compartir con Felipe Figueiredo sus conocimientos. Nosotros estamos empezando a utilizar recientemente lo que es el láser el equipo de Quanta de 100 watts. Tenemos pocos casos, pero en esta formación que estamos, o en este proceso que estamos empezando, es muy grato compartir con Felipe su experiencia, su don de gente. Nos hemos sentido muy contentos. Como sabemos da qualidade do Dr. Felipe, procuramos ele e conseguimos chegar aqui. Eu acho que é uma experiência realmente grata, muito boa. Incrível ver o Felipe operando com tanta segurança. Então, o que uno tenta é conseguir fazer o mesmo, ou seja, repetir o processo que ele fez ontem. Não é muito fácil, porque precisa muitos casos para, acho que, chegar à experiência dele. Eu já fui convidado também para dar aula, para mostrar essa técnica num congresso de cirurgias ao vivo em Buenos Aires. No ano passado teve, e esse ano em junho terá novamente. Isso, para mim, é um motivo de muito orgulho, representar o Brasil nessa comunidade aí seleta de endurologistas que movem a fronteira do conhecimento cada vez mais para frente.